deixamos de estar na sua presença, desconectamos da fonte. E é nessa hora que nós morremos espiritualmente, né? Mas é a hora que você se reconecta com Ele todos os dias, é que você pode receber vida, você pode receber graça, favor, imerecido, não é? Isso é tão poderoso. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Eu não posso fazer nada sem Ele, você também não pode. Todos nós precisamos muito dEle, não é verdade? Ou escreve aí para mim, começa escrevendo: sem Ele eu nada posso fazer. Escreve aí: sem Ele eu nada posso fazer. Sem Ele nada posso fazer. Já clica no aviãozinho aí, marca 50 amigos, tá bom? Para avisar aqui da nossa live hoje, dia 2 de setembro. O tema do seu livro aí é Sua Oração Tem Grande Poder. Glória a Deus, obrigado, querida Tani Rô, obrigado pelo selinho. Deus te abençoe. Estarei em São Paulo, de volta com um novo tour do devocional na presença do Pai. Dia 11 a gente vai estar na Bienal do Livro, lançando lá na Bienal do devocional na presença do Pai, edição 2025. Na quinta-feira, dia 12, estarei na Videira Barra Funda com o pastor Ricardo Landinho. E na sexta-feira estarei na Videira da Vila Mariana com o pastor Isaías e o pastor Wilson. Já numa nova tour na presença do Pai, edição 2025, que vai ser lançada essa semana, exclusivamente, aqui na conferência em Goiânia e também no estádio Serra Dourada. Então, fique atento, porque você vai ficar surpreso com o nosso novo devocional, totalmente novo mesmo, ok? 365 novas mensagens para abençoar o seu dia. O tema do livro hoje é Sua Oração Tem Grande Poder. Sua oração tem grande poder. Pode escrever: a minha oração tem grande poder. Declare em fé aí: a minha oração tem grande poder. Coloca aí, por favor. Veja aqui, Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16, na versão NVT. Diz assim: a oração sincera de uma pessoa justa tem grande poder e produz resultados maravilhosos. Uau, vou ler de novo. Olha aqui, declaração de Tiago 5,16. Tiago 5, tá bom? Não é 4. Tiago 5,16, na versão NVT. A oração sincera de uma pessoa justa tem grande poder e produz resultados maravilhosos. Aleluia. Obrigado, Mara Marques, pelo selinho. Obrigado aí a todos os irmãos que gentilmente todos os dias doam selos aqui. Se você pode doar um selo, te agradeço, que o Senhor te abençoe e te retribua 100 vezes mais e te faça participante da unção que você honra. Claro que quando a gente olha uma declaração dessa, nós ficamos pensando: quem é essa pessoa maravilhosa que tem uma oração tão poderosa com resultados maravilhosos? Ninguém poderia em si mesmo ser esse justo diante de Deus, a não ser Cristo. Cristo é o único inocente que jamais cometeu pecados. Você pode, no entanto, também se considerar essa pessoa, o justo. Obrigado, Kívia Miranda, pelo selinho. Deus abençoe. Por quê? Porque você está nele. Obrigado, Propósito Bank. Deus abençoe, Ismael. Obrigado pelo selo, querido. Veja que a sua oração, aos olhos de Deus, é tão poderosa quanto a de Cristo, uma vez que você está nele. A palavra hebraica aqui é kará. E ela é frequentemente utilizada na Bíblia para escrever eventos que Deus ordena.
que Deus libera. Um exemplo disso está lá em Gênesis 24:12, quando Abraão enviou o seu servo para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque, não é? Então ele o abençoou, ele decretou, ele liberou a vontade de Deus. Isso é muito poderoso. Então veja que aquele homem, quando que foi enviado para encontrar uma esposa para o filho de Abraão, ele teve uma atitude humilde em pedir a orientação do Senhor, em orar para que Deus o abençoasse. Quando você acredita que você é justo nele. Obrigado, Rafael, pelo selinho, Deus abençoe. Quando você acredita que você é justo porque você está em Cristo e não porque você é bom, então você tem fé para orar de uma maneira poderosa e absoluta. Absoluta. A versão não é NVI, é NVT. Difícil de achar aí, talvez, Eva. Estúdio Jane, obrigado pelo selinho, querida. Deus te abençoe. Vê, eu fico vendo algumas coisas. Eu estava vindo para cá, no trânsito, e tinha um adesivo num carro bem velho. Estava escrito assim: tudo que eu tenho é meu. Não foi o papai que me deu. Abençoado. Eu fiquei, eu li, eu falei, será que eu estou lendo certo? Li de novo, li outra vez, falei, que coisa. Entendi a ideia dele. A ideia dele é aquela coisa assim, não sou filhinho de papai não, o que eu tenho foi meu braço que me deu. Eu fiquei pensando, pois é, por isso que tem tão pouco, por isso que é miserável, né? Por isso que estava lá, cai nos pedaços, porque quando você quer receber do seu braço, você sai da posição de justiça, de justo. Mas quando você é o filho do papai, como ele estava criticando, que ele não era filhinho de papai, a vida se torna miserável. Você até alcança alguma coisa, seu braço até alcança alguma coisa, mas acredite em mim, é melhor ser filhinho de papai, porque o papai, o Abba, ele é o justo e ele é poderoso para fazer na sua vida muito além do que você é capaz de pedir, pensar ou imaginar. Você tem coragem de escrever aí? Eu sou filhinho de papai? Obrigado, Simone, pelo selo, querido. Deus te abençoe. As pessoas criticam isso, eu compreendo o que elas querem dizer. Meninos mimados, né? Mas você sabe o que eu quero dizer. Eu não estou falando de um menino mimado. Estou falando de gente que creu. Tudo que eu tenho foi o meu pai que me deu. Ao contrário do que está escrito naquele carro, se eu fosse colocar um adesivo, eu teria que colocar tudo que eu tenho. Foi o papai que me deu. Não conquistei nada na força do meu braço, porque sem ele, nada eu posso fazer. E falando de bênçãos, gostaria de retomar ao nosso assunto. Nós temos compartilhado sobre a fonte de todas as bênçãos. E eu quero que você escreva algo aqui, falando a respeito do perdão dos nossos pecados, que é uma revelação poderosa. Viver com a consciência de perdão, e não de culpa, não de erro, não de condenação, é que libera a fé para que você realmente receba todas as bênçãos do céu. Então, escreve para mim aí: o perdão produz verdadeiro temor. O perdão produz verdadeiro temor. O perdão produz verdadeiro temor. Você pode escrever aí? Esse é o tema que eu quero compartilhar um pouco com você hoje. As pessoas acham que é o medo, né, que vai livrá-las de alguma coisa. Mas o temor verdadeiro não é medo. E ele vem através do perdão. E aí, gente, quem quer ganhar um novo devocional na presença do Pai 2025, com 365 novas mensagens? Se você quer ser dos primeiros, não a comprar, a ganhar, eu vou fazer um sorteio essa semana, tá bom? É só você entrar aqui no meu Instagram e você pode preencher lá os pré-requisitos, tem um post lá.
Você vai ver a capa, ficou lindíssima, do livro, que vai ser lançado quarta-feira agora. Preenche lá, se você não preencheu ainda, os pré-requisitos e seja um dos ganhadores. Concorra a um dos 3 devocionais na presença do Pai, edição 2025, que será sorteado essa semana, tá bom? Não sei quem viu, tá aí no meu Instagram. Depois você pode entrar lá. Eu acho que tem que seguir o Instagram, se inscrever no canal do YouTube e marcar 3 amigos. E você já está concorrendo aí ao nosso novo devocional na presença do Pai, edição 2025. São 365 novas mensagens. É um lançamento pela editora Vida, que vai ser lançado aqui em Goiânia na conferência internacional e no estado de Serra Dourada. E depois estaremos dia 11, quarta-feira, lá na Bienal do Livro em São Paulo, tá bom? À noite, a partir das 18 horas. Se você é de São Paulo, queria muito que você estivesse me honrando lá. A sua presença vai me honrar demais. Eu me senti muito honrado por ter vocês comigo. Obrigado, Paloma, pelo selo. Deus abençoe. Amém? Então, eu te agradeço aí. Fique ligado que a gente vai mostrar muita coisa legal para você. Muito bem, volta para cá. O perdão produz verdadeiro temor. Martim Lutero falou uma coisa muito poderosa. Ele disse assim, remova o pecado da consciência e ele também será destronado do coração. Vamos escrever essa frase? Ela merece ser escrita. Escreve aí para mim. Remova o pecado da consciência, vírgula, e ele também será destronado do coração. Remova o pecado da consciência e ele também será destronado do coração. Percebe? Às vezes nós ficamos o tempo todo focado no pecado e aí ele não sai do coração. Mas quando você tira ele da sua mente e começa a ter uma consciência de perdão e não de pecado, o pecado vai perder força no seu coração. Quando a dívida do pecado não está mais na sua consciência, o pecado não tem mais domínio sobre você. Como diz Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim do Espírito. Uma vez que eu não estou mais debaixo de culpa e de condenação, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Tender Nelson e César Castellanos disseram o seguinte: o inferno está cheio de pessoas que não creram e que não foram perdoadas. Eu já falei isso aqui outras vezes. Falei de uma outra maneira. O inferno não é o lugar daqueles que pecaram, é o lugar daqueles que não creram, porque todos estão perdoados. Então, o que produz o temor do Senhor é o perdão dos pecados. E muitas igrejas pentecostais, quando levanta ali um profeta, as pessoas ficam com muito medo do profeta revelar o pecado dele. Não é? Veja, se você estiver num lugar e um profeta se levantar para falar de um pecado seu, ele está ligado a um espírito maligno. Por quê? Porque só o diabo é que quer acusar alguém de um pecado que já está pago. Seus pecados estão pagos. Então, se alguém se levanta para apontar o seu pecado, ele está operando um espírito de engano. Porque ninguém deveria acusar aquilo que já foi resolvido. Já está pago, não é? Só o diabo pode se lembrar dos seus pecados. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 8, verso 12. Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades, aqui está a principal cláusula da nova aliança. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Escreve aí para mim: dos meus pecados ele jamais se lembrará. Pode escrever?
dos meus pecados ele jamais se lembrará. É o que está escrito aqui em Hebreus 8:12. Você pode escrever? Os meus pecados ele jamais se lembrará. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode se fazer esquecer, mas ele se lembrou de todos os nossos pecados naquele dia, lá na cruz. Ele está fora do tempo, preste atenção. Alguém fala, pastor, mas eu ainda nem tinha nascido, e nem tinha pecado, portanto. É verdade, só que o Senhor já viu toda a sua vida, ele já viu todos os seus pecados, e pegou todos eles e colocou todos sobre Cristo, passado, presente e o que todos ainda ia acontecer. Portanto, lá na cruz ele viu todos os pecados, para que hoje ele não veja mais nenhum. Nossa, essa frase ficou bonita. Vamos escrever ela? Escreve aí para mim. Lá na cruz, Jesus viu todos os pecados, para que hoje, debaixo do sangue, ele não veja mais nenhum. Escreve aí. Lá na cruz, vamos falar melhor. Lá na cruz, Deus viu todos os pecados em Cristo, para que hoje, debaixo do sangue, ele não veja mais nenhum dos meus pecados. Lá na cruz, Deus viu todos os meus pecados em Cristo, para que hoje, debaixo do sangue, ele não veja mais nenhum dos meus pecados, porque estão pagos, estão perdoados. Tenta escrever aí. Você acha que Deus só tirou, como eu falei, os pecados do dia em que você nasceu até o dia que você aceitou Jesus? Não. Como eu falei para você, ele perdoou todos os pecados. Ele levou todos e cada um deles foi pago. Isso significa que agora tudo está pago. O fato de sermos perdoados não significa que não haja disciplina, tá bom? Não significa que Deus não corrige os filhos que amam. O Senhor corrige, mas sempre haverá perdão. Sempre haverá perdão. A correção também é amor. Muitos acreditam que as pessoas deixam de temer a Deus quando elas não são advertidas pela ira divina. Mas o verdadeiro temor não é ter medo de Deus. Preste atenção. O verdadeiro temor não é ter medo de Deus. Davi diz que o verdadeiro temor é o resultado do perdão dos pecados. Olha o que diz o Salmo 130, verso 3. Salmo 130, verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, verso 4. Escreve aí para mim. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Veja que Pedro negou o Senhor 3 vezes. E ele tinha dito que aquele que o negasse diante dos homens, ele o negaria diante de Deus, lá em Lucas 12:8. No entanto, depois da ressurreição, ele diz para o anjo avisar os discípulos e a Pedro, nominalmente ele fala isso em Marcos 16:7. Veja que Pedro tinha negado o Senhor há apenas algumas semanas. E, no entanto, o Senhor colocou ele como líder da igreja. O que aconteceu aqui? Pedro foi perdoado. Esse aqui é o fato. O Senhor não esqueceu dele, ele foi perdoado. Quando o Senhor, depois de ressurreto, estava na praia, Pedro pulou na água e nadou em direção a ele, porque ele foi alguém que realmente experimentou o perdão dos seus pecados. Olha, se você pode doar aí um selinho, eu te agradeço, que Deus te abençoe ricamente, tá bom? Que você seja abundantemente abençoado. Eu vou encerrar lendo uma história que aconteceu no século XIX. Diz assim,
No século XIX, um jovem americano, condenado à morte, rejeitou o perdão do governador e morreu não por causa do seu crime, mas porque desprezou o perdão da maior autoridade do Estado americano. O advogado e a família, de muita influência, conseguiram o perdão do governador. A única condição do governador era esta: ele mesmo iria entregar, obrigado Trilhas da Amazônia, ele mesmo iria entregar o documento de perdão da Suprema Corte daquele estado. O governador vestiu o traje tradicional de pregador, pegou uma Bíblia e colocou o documento do perdão dentro da Bíblia. Quando o governador ofereceu a Bíblia com o perdão, o jovem perdoado rejeitou. Não quero nada de Bíblia, e muito menos nada vindo de um pastor. O governador foi embora triste. O chefe da segurança entrou e perguntou: você está feliz pelo perdão do governador? Assustado, o jovem lamentou sua rejeição ao perdão na figura do homem de Deus. No outro dia, as últimas palavras do jovem foram: hoje eu estou sendo condenado não pelo meu crime, mas porque rejeitei o perdão oferecido pelo governador. Que coisa, né? Que história. É o que acontece na vida de muita gente. Não estão sendo condenados porque pecaram, mas porque rejeitaram o perdão. Mas se hoje você aceita o perdão de todos os seus pecados, para você não há mais culpa, não há mais acusação nem condenação. Você pode viver com essa consciência e reinar em vida. Amém? Raquel, você pode entrar em contato conosco pelo o link aqui na bio do meu Instagram. Tem lá o suporte, tá bom? Eles vão te ajudar. Gente, Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso. Se você não está concorrendo ainda ao nosso novo devocional na presença do Pai de São 2025, você quer ganhar para dar de presente, entra agora no post que está aqui no meu Instagram, preencha lá os pré-requisitos e concorra. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, no nome de Jesus.